Ok. Oi, vamos resolver rapidinho esse exercício que está aqui. Eu tenho escrito já para poupar um pouco de tempo. Então, encontre o máximo e mínimo global da função f de x igual módulo de x menos x quadrado no intervalo menos 2 e 2. Ok, essa função tem um máximo mínimo, atinge seu máximo mínimo global porque o intervalo é fechado. Isso que está aqui é um intervalo fechado. E a função f é contínua. A função f é contínua porque é composição de funções, é álgebra de funções contínuas. X quadrado é contínua, módulo de x é contínua, a diferença de funções contínuas é contínua. Tá? Logo, temos que a função atinge seu máximo, seu mínimo. Tá? Quais são os candidatos para máximo e mínimo global? Sempre são os extremos do intervalo, que nesse caso seria menos 2 e 2, esse e esse. Esse seria meu primeiro candidato, meu segundo candidato. E depois pontos críticos no interior do intervalo, ou seja, no intervalo, interior do intervalo, intervalo menos 2 2. Tá? Aí, vamos ter. Aqui vou apagar isso porque, na verdade, isso. Depois, temos dois tipos de pontos críticos, né? Pontos críticos que zeram a derivada e pontos críticos onde não existe a derivada. Sim? Então, vamos fazer o análise dos pontos críticos. Vamos achar os pontos críticos no interior. Para isso, vou dividir o análise dependendo se x é positivo ou negativo. Lembrando que o valor absoluto do x é x se x for positivo e menos x se x for negativo, tá? Ok, se x é negativo, não, se x é positivo, aqui, então temos que eh, x menos x quadrado, a função f fica x menos x quadrado, que está aqui, tá? Porque módulo de x é x, se x é positivo. Logo, aqui, logo, é fácil calcular f'. F' é simplesmente um menos 2x, certo? A derivada de x, que é 1, a derivada de menos a derivada de x quadrado, que é 2x, e procurando os zeros de f', é dizer, impondo que a derivada zero, então eu tenho que 2x é igual a 1 meio e x, então x é igual a 1 meio. Isso aqui, nesse intervalo que está aqui, eu estou impondo para ter essa fórmula de f de x, preciso que x seja positivo, x é 1 meio. Agora, essa é a primeira parte. Agora, se x, vou pôr isso aqui. Se x for negativo, em tal caso, o módulo de x é menos x, certo? Assim fica a fórmula de f. E derivando, tenho essa expressão para derivar. F' de x é menos 1 menos 2x. Procurando os zeros de f, de f', tenho que menos 1 menos 2x é zero. Logo, 2x é menos 1, e então x é 1 meio. Então aqui, essa foi a análise quando x é negativo, e aqui, nessa lista, tenho dois pontos críticos mais. O terceiro ponto crítico vai ser menos 1 meio, e o quarto ponto, o quarto candidato, né, para máximo mínimo vai ser 1 meio. Mas ainda fica, e essa é a particularidade desse exercício, é o análise de pontos onde a função não é derivável, tá? E isso é o que faço a continuação, tá? Então, temos mais algum ponto crítico? Vou seguir com a análise dependendo do sinal de x. Então, vimos que se x será negativo, f' tem essa forma, menos 1 menos 2x. E se x for positivo, vimos que 1 menos 2, a derivada era 1 menos 2x. Tá? Agora, o que acontece se me aproximo pela esquerda e pela direita para zero com a derivada? Então, f' de x vai para menos 1 se x
va para zero pela esquerda. O sea, esse caso. Nesse caso, quando x vai para zero, isso zera. Isso vai para zero. E o limite é menos 1. Do mesmo jeito, se x for positivo, se x for positivo, essa é a fórmula para f'. E se x vai para zero, isso vai para zero. E o limite vira 1. Se aí tá quebrada a derivada, né? Então isso sugere, aí me desculpa se tem um erro ortográfico, sugere que f não é derivada de zero, mas isso sei lá, é, tem que ser provado precisamente, né? Então vamos ver quando a função não é derivável. Então, a função não é derivável se esse limite não existe. Tá? O limite de f de x menos f de zero sobre x quando x vai para zero, né? Essa é a definição de derivada em zero. Então, vamos ver que esse limite não existe analisando seus limites laterais, né? Então, f em zero é zero. E f de x é módulo de x menos x quadrado aqui. Então, eu tenho f de x, é isso que está aqui. F em zero é zero sobre x. Tá bom? Então, aí, simplesmente apago zero, certo? De zero. E então, fica módulo x sobre x menos x quadrado sobre x aqui. Quebrei aqui quebrei com o sinal menos, para que fique esse sinal menos aqui, tá? Então, corto x quadrado sobre x, fica x, e aqui fica módulo de x sobre x. E aí eu análise via os limites laterais. Se x for positivo, módulo de x é x, e x sobre x é 1. Então, o limite vira, limite quando x vai para zero mais, de 1 menos x, isso é 1. Limite lateral quando x vai para zero menos, pela esquerda. Módulo de x é menos x. Menos x sobre x é menos 1. E aí o limite é menos 1. Os limites laterais são diferentes. Logo, o limite não existe. Pelo que f' não existe em f' de x, não existe em x igual a zero. É candidato. É ponto crítico, né? É ponto crítico e logo é candidato para min ou max. Tá? Então, aqui adiciono o último ponto crítico, vou chamar o candidato 5 é zero. Tá? Então, finalmente, avaliamos os 5 candidatos, né? Aqui temos todas as avaliações. F menos 2 é menos 2, F em 2 é menos 2, F menos 1 meio é um quarto, F em 1 meio é um quarto, e F em 0 é zero. Logo, máximo é o ponto onde o maior valor, mínimo global é o ponto mínimo valor. E aqui temos dois pares, né? Temos um par de mínimos, que seriam esses dois valores mínimos. Então, aqui, para mínimo. Valor mínimo menos 2, e esse valor é atingido nos extremos, em menos 2, 2. Tá? Máximo é um quarto, e isso é atingido em dois pontos interiores, em menos 1 meio, 1 meio. E zero não é ponto crítico, mas nem é máximo, nem é mínimo, né?